iniciando, né, nosso primeiro componente do ano letivo de 2022. Desejamos, eu e a professora Gabriela, boas-vindas a todos os professores presenciais, todos os alunos que estão aqui nos acompanhando neste momento tão importante de uma realidade diferenciada. Relembrando, vamos manter o protocolo, né, de distanciamento, uso de máscara, por favor. E não esquecendo da vacina também, para termos sucesso nesse ano, não é verdade, professora Gabriela? Exatamente. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando agora, neste momento, o componente mais lindo que vocês vão ver, né, durante esse ano letivo, as professoras mais bonitas, mais elegantes. Estamos começando o nosso componente de arte, né? A gente espera que vocês façam muita arte. E a gente sempre começa, na primeira aula do componente, pedindo para vocês interagirem bastante com a gente, né, Lúcia? Exatamente. A gente precisa ver o que vocês estão produzindo nas salas de aula. Então, peça uma vez, levanta a mãozinha, né? A gente precisa estar se conhecendo. E eu sou a professora Gabriela, como a professora Lúcia me apresentou, e nós vamos estar juntos nesta caminhada pelo mundo das artes. Exatamente. O componente de arte é um componente, ele é curto, porém hiper mega significativo. É algo que está no dia a dia de vocês. Durante as nossas aulas, vocês vão perceber que a arte ela não está tão distante, mesmo ela estando no Egito, na pré-história, lá na Grécia, em outros países, vocês vão perceber, nós temos influência, nós fazemos arte. A arte está presente no nosso dia a dia. Nós participamos dessa construção artística, desse mundo cultural que envolve a arte. Então, nós estamos aqui, nesse momento, iniciando esse componente tão significativo, curto, mais significativo para a vida de vocês, para o dia a dia também. E a gente está começando, né, esse ano cheio de esperança, né? Estamos passando ainda, como a Lúcia falou, a gente não pode esquecer que nós estamos em um momento pandêmico, né? Por favor, se vacinem, espero que todos já estejam vacinados, né? Se Deus quiser. Então, a gente precisa continuar com os nossos cuidados, né? E lembrar que é um caminho, gente. Todo dia é um dia de cada vez. Então, a gente, às vezes, se descuida um pouquinho aqui, deixa de lavar as mãos. Então, a gente não pode deixar de ter esse cuidado. E a gente vai começar a nossa aula hoje, Exatamente. Né? Vamos tentar se conhecer um pouco, gente? Vamos fazer algo diferenciado? Nós vamos escutar muito durante esse ano letivo o protagonismo. Você sendo o protagonismo da sua vida, do seu querer, do seu objetivo de vida. Mas existem 3 palavrinhas que eu sempre gosto de falar. É o autocuidado, é cuidar de você, você cuidar. Você se cuidando, você está cuidando do outro. O altercuidado, o que é o altercuidado? É o cuidado do outro, a preocupação com o outro. E o ecocuidado, que é o cuidado com o meio ambiente onde você está inserido. Vamos tirar aquela ideia de que o meio ambiente só é a floresta. Não, o meio ambiente é minha sala de aula. Quando eu jogo papel na sala de aula, quando eu danifico algum material da escola, eu não estou tendo cuidado com o meu meio ambiente. Então, o protagonismo é pensar além, é ter objetivo, é cuidar, é ter essas 3 palavrinhas sempre escritas no seu caderno. Não é verdade, professora Gabriela? Exatamente. Olha, conteúdo riquíssimo que a professora Lúcia está passando para a gente. O cuidado com nós mesmos, né, Lúcia? Exatamente. O cuidado com o outro. Exatamente. E o cuidado com o ambiente em qual eu vivo. Exatamente. Como você falou, a nossa sala, a nossa casa, o nosso quarto, né, Lúcia? Exatamente. A nossa rede. A gente tem que ter. Vocês lavam a rede de vocês? Eu lavo a minha. Eu né? também lavo a minha. Pelo amor de Deus. Então, a gente precisa ter essa consciência. E a gente está começando a aula tentando se conhecer. Exatamente. Eu e a Lúcia, nós já nos conhecemos, né? Trabalhamos juntas há muito tempo, somos amigas, já sabemos mais ou menos o que uma gosta, o que a outra não gosta, o que a outra faz, deixa de fazer. E vocês? Será que vocês, só olhando assim, esses 5 minutos que a gente está conversando aqui, vocês já conseguiram conhecer um pouco a gente? Né? Tiveram alguma ideia? A professora Lúcia desse jeito, a professora Gabriela daquele outro jeito. Eu sou muito mais jovem do que a professora Gabriela, né? Justamente. Já deu para perceber aí nesse início, né? Porque vocês percebem que a professora Lúcia é mais jovem do que a professora Gabriela, certo? Olha aí. Ou então vocês devem estar falando, ixi, essa professora Gabriela tem uma cara de ser uma professora chata, pelo amor de Deus, essa aula vai ser maçante. Será que vai ser assim mesmo? Exatamente. Então,
Vamos se conhecer, né, Lúcia? Não ter um pré-julgamento. Vamos lá, dar início. Então, a nossa primeira aula, né, objeto de conhecimento, diz o seguinte: apreciação das diferentes linguagens e suas semioses em função de interesses pessoais e coletivos. O detalhamento, a produção e a circulação de narrativas estéticas expressivas, artes visuais, dança, música e teatro em espaços e épocas distintas. Ok? Então, esse é o nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento da nossa aula de hoje. E vamos iniciar falando de que nós vamos falar de um movimento que é aqui. Vamos iniciar falando lá nos primórdios da arte, que é a arte na pré-história. Certo? Então, eu trouxe para vocês aqui, né, esse exemplo aqui para vocês de um bisonte que caracteriza esse período, porque ele foi retratado no interior da caverna, chamada de pinturas parietais, que eles ficavam no interior das cavernas e eram desenhados de uma forma naturalista. Por que naturalista, professora? Porque eles chegavam tão próximo da realidade quando eles desenhavam, que foi denominado de pintura naturalista. Então eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, para mostrar a questão do bisonte, que era representado nas cavernas, o estilo de pintura naturalista, porque eles chegavam o mais próximo possível da realidade. Então, vamos trazer o conceito desse período? Vamos lá? Então, nesse período diz o seguinte: um dos períodos mais marcantes da história humana é a pré-história. É chamada também de Era Ágrafa. Período que antecedeu a invenção da escrita. O que é isso? Nesse período não existia a escrita conforme que nós temos hoje. Era feito o quê? Através de desenhos, outras simbologias, mas não a escrita que nós conhecemos. Por isso é chamada de Era Ágrafa, tá? Então, período que antecedeu a invenção da escrita. Ganha esse nome porque é um período que não foi registrado por nenhum documento escrito. No entanto, o homem pré-histórico registrou sua evolução através de seus instrumentos, armas, fósseis, utensílios, gravuras, pinturas e fragmentos de joalheria e ornamentação. Continuando. A produção artística desse período, né, que nós estamos falando, do homem da pré-história, pelo menos a que foi encontrada, é conservada em grande parte, é representada por objetos portadores de uma utilidade, seja ela doméstica ou religiosa. Então, o que eu quero falar para vocês nesse momento? É que, nesse período da pré-história, o homem ele não deixou nada registrado, escrito, mas sim ele deixou os seus utensílios, que hoje os arqueólogos, os estudiosos, o que eles fazem? Eles, através desses utensílios, eles conseguem fazer um registro de como aquele homem vivia, como era aquela sociedade. E nesse período denominado de período paleolítico superior, o homem ele não tinha moradia fixa. Mas, professora, por que ele não morava num único lugar? Porque ele não dominava a pecuária, ele não dominava a pesca, ele não dominava a questão da agricultura. Então, ele fazia suas coletas e, quando acabava naquele ambiente, ele mudava de local. Então, isso que os registros são deixados através das fogueiras, dos utensílios, e é denominado também de período da pedra lascada. Tá bom? Vamos continuar com o nosso conceito. A arte da pré-história esteve dividida em 3 grandes períodos, sendo que cada um deles apresenta características peculiares. E aqui eu trouxe para vocês a representação do primeiro, né, desses 3 períodos que vão marcar, que é justamente o período paleolítico, o período neolítico e o período dos metais, certo? Da idade dos metais. Vamos ver então esses períodos agora através dessa animação que nós elaboramos para vocês terem mais ou menos como é que isso ocorria nesse momento, certo? Então vamos ver. Aqui nós temos justamente o período do Paleolítico Inferior, quando esse homem ele é nômade, ele não tem residência fixa, ele não é o quê?
um coletor, ele não é um agricultor. Então, ele faz o quê? Através dos utensílios, da pedra lascada, através das lâminas de pedra, e cortava, ele não tinha o domínio, certo? De criar objetos. Então, esse aqui é o período paleolítico inferior, certo? E aí nós temos um outro período, que foi chamado de paleolítico superior. O homem, ele continua ainda a ser nômade, ele ainda não tem o quê? O domínio da agricultura, da pecuária, ele precisa fazer o quê? A coleta. Quando acaba essa coleta, ele muda de lugar. Mas ele deixava isso registrado através de quê? Através das pinturas, que nós temos o registro, que foram denominadas pinturas naturalistas, porque eles chegavam o mais próximo possível da realidade. Nós temos o outro período, que vamos ver agora, certo? Aqui o Neolítico, vocês percebem a diferença? Aqui o gado já está o quê? No curral. Já existe uma casa, eles não moram mais numa caverna no Neolítico. Então isso vai mudar o quê? Ele vai mudar para um homem sedentário. Ele deixa de ser nômade e passa a ser um homem sedentário. Por que sedentário? Ele já tem uma residência fixa. Ele não precisa mais mudar de lugar, porque ele já tem o domínio do quê? Da pecuária, da agricultura e tem uma moradia. Aí ele já está dominando também a questão dos utensílios, ele já fabrica os seus próprios utensílios. E nós temos um outro período que vou mostrar para vocês também, que é o período, né, Idade dos Metais. Se vocês perceberem aqui, o homem ele já está fazendo o quê? Fazendo seu próprio instrumento, né? Ele já começa a trabalhar com os metais, formando as suas lanças, as suas facas e etc. Ele é um homem também sedentário. Ele já tem um outro domínio, domínio do fogo, domínio de fazer os seus utensílios de metais, por isso chamado também de Idade dos Metais, certo? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de algumas pinturas rupestres que são no interior da caverna. Vamos ver? Então aqui nós temos algumas pinturas para vocês que já muda todo um significado, todo um contexto. Não é mais aquela pintura, certo? Esquemática, mas sim ela tenta se aproximar o mais próximo da realidade. Então, no Paleolítico Inferior, o que nós podemos trazer para vocês como conceito? Vamos ver? Então, no Paleolítico, né, Inferior diz o seguinte: nesse período que surgiram as primeiras espécies de hominídeos, provavelmente na África. Nesta época, a temperatura era muito baixa, chegando, né, obrigando os homens e outros animais a viverem em cavernas, aquilo que eu já comentei com vocês. Tá? Nós estamos apenas reforçando o que eu já comentei com vocês. Continuando, os objetos foram confeccionados nesse período. O que acontecia? Os objetos foram confeccionados primeiramente em ossos e madeiras, depois em pedra e marfim. Usavam um machado de pedra para cortar e esmagar os alimentos, para defesa e fazer furos. As lascas eram aproveitadas para fabricar objetos cortantes, daí o Paleolítico ter ficado, né, também conhecido como período ou idade da pedra lascada, aquilo que eu falei para vocês, lascas de pedras que eles utilizavam. Tá? Aí vem o Paleolítico Superior. Ele já mudou um pouquinho, mas isso não foi de um dia para o outro, foram milhares de anos, tá bom? Os homens do período Paleolítico Superior, né, que vai de 30.000 a 10.000 a.C., olha aí o período, 30.000 a 10.000 a.C., eram nômades, deslocavam-se de um lugar para o outro em busca de alimento, ou seja, procuravam tudo o que era necessário para sustentar a vida por meio de caça, da pesca, da coleta de frutos, sementes e raízes. Os indivíduos, continuando, os indivíduos confeccionavam e utilizavam objetos de pedra lascadas, ossos, dentes de animais. Aí nós temos alguns exemplos desse período, desses objetos. Então, a partir daí, nós temos a característica principal que eu já comentei com vocês. Vamos ver? A principal característica dos desenhos deste período era o naturalismo.
utilizavam as pinturas rupestres, isto é, feitas em rochedos e paredes de cavernas. Aparecem primeiros macarrões, pintados ludicamente sobre o barro mole, impressão de mãos e pés. E mais tarde, o desenho. Então, o que é essa impressão de mãos e pés? Foi chamado de uma técnica chamada de mão em negativo. Tá? E aí, a arte rupestre, continuando, a arte rupestre é compreendida como um amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem da pré-história. Quais eram os materiais utilizados? Sangue, argila, excrementos humanos, látex de plantas, gorduras e claras de ovos. Então a escultura, né, o homem da pré-história também se expressava por meio das esculturas em madeiras, ossos e pedras. Continuando, as características dessa escultura principalmente eram o seguinte: ausência de figuras masculinas, predominavam figuras femininas com deformações e traços volumosos. Aí vocês estão vendo a Vênus de Lindolfo, tá? Então o que ela traz? Ela traz os seios muito fartos e as ancas, que são os quadris, também bem largos, que diz o quê? A questão da fertilidade, da questão materna, do nascimento, de procriar. Então, era representado. Nesse período, o homem não tinha o quê? Esculturas masculinas, e sim femininas. Tá? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês agora algumas características desse período, né? Resumindo um pouquinho desse período do Paleolítico Inferior. E aqui, trouxe para vocês, né, mais uma vez, contextualizar esse período que vocês estão vendo aqui, né, do Paleolítico Inferior, o homem sendo nômade, não tendo residências fixas, fazendo os desenhos de características naturalistas, e aí é a representação que nós vamos trazer para vocês, certo? Aqui. Então, certo aqui que vocês estão vendo, aquela imagem que eu trouxe como se fosse uma maquete representando esse homem nômade, tá? Então, vamos continuar. E aí vem o quê? Vem a questão das características que nós falamos durante a nossa aula. Quais são essas características? Vamos ver? Vai apresentar aqui para vocês. Que diz o seguinte: as pinturas rupestres eram feitas onde? Nas paredes das cavernas, certo? E aí, nômades, cavernas, catadores, né? Coletores, pinturas naturalistas, lasca de pedras, coletores, figuras femininas, eram algumas características desse período que eu trouxe para vocês, que era o quê? Pintada no interior das cavernas. Então, aqui nós fizemos como se fosse um resumo de tudo que foi apresentado para vocês desse período, do período paleolítico. Aí nós vamos para o neolítico. Vamos lá? A partir do momento, o neolítico, o homem ele já via o quê? Sedentário. O homem já dominava algumas técnicas, principalmente a técnica da coleta, da pecuária, da agricultura. Eles já domesticavam os animais. Não foi de um dia para o outro, mas isso já acontecia. Aí diz o quê? No nosso texto agora. No Neolítico dizia o seguinte: a fixação do homem do Neolítico foi garantida pelo cultivo da terra e a manutenção de manadas. Ocasionou um aumento rápido de população e o desenvolvimento das primeiras instituições como a família e a divisão do trabalho. Tá? E aí, a partir desse período, o homem já vivia como se fosse em sociedade. E o que acontecia? Ele ia vivendo em sociedade e criando um mecanismo de ter, vamos dizer, uma vida mais localizada, criando as próprias mesmo comunidades, certo? Aí as construções, como o homem não vivia mais nas cavernas, ele tinha que fazer as suas moradias. E nós temos alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui. Vamos ver? Desse período, nós temos as construções denominadas de domes. O que eram os domes? Está aí um exemplo para vocês, tá? Constitui em 2 ou mais pedras grandes, fincada verticalmente no chão, como se fosse paredes, e uma grande pedra era colocada horizontalmente sobre elas, parecendo um teto. Esse era denominado os domes. Aí nós temos também, desse período, os menis. Vamos ver?
Os menis, o que são os menis? São grandes pedras cravadas no chão de forma vertical. Aí nós temos o cromelete. Vamos ver? Nós temos um outro exemplo aqui para vocês desse período do Neolítico, que são menires e domes organizados em círculos, que são considerados o quê? Algo sagrado para esse período, era considerado os cemitérios desse período do Neolítico. Tá? Nós estamos falando agora do Neolítico, quando o homem se torna sedentário. Nesse período, o homem ele já fazia os seus desenhos esquemáticos, ele não precisava mais fazer um desenho naturalista, porque ele já dominava aquele animal. Ele fazia apenas o seu desenho para registro do que estava acontecendo, quantos gados nasceram, como era a vida em sociedade, a sua caça. Então era algo muito esquematizado, muito rápido, tá bom? E aí eu trouxe para vocês, mais uma vez, aquele exemplo que mostra como era o homem que vivia nesse período do Neolítico. Vamos ver? Então, aqui para vocês, esse exemplo que diz o seguinte: a casa, a moradia, já não é mais a caverna, o gado, quer dizer, já está domesticado, a questão da agricultura, ele já próprio plantava e coletava o seu próprio alimento, então ele não tinha mais a necessidade de mudar, certo? E aí eu trouxe para vocês justamente para vocês fixarem esse conteúdo. Diferenciar paleolítico, superior e inferior, e o neolítico, principalmente a questão da moradia e da pintura, certo? E mais uma vez eu trouxe para vocês o quê? Nós vamos falar sobre as características que nós falamos agora no Neolítico para fixar também para vocês, que vocês podem fazer as suas anotações aí. Vamos ver quais são essas características, tá? Olha aí, sedentarismo, certo? O que mais? Agricultores. Outra característica, criadores, muito bem. Outra, pintura rupestre. Continuava a fazer a sua pintura rupestre, mas não era mais naturalista. Era um desenho esquemático. Não precisava mais fazer, eu tenho que chegar muito próximo. Não, ele queria apenas fazer algo para registrar o que ele estava fazendo, que era denominado de técnica geometrizante. Ele deixa o naturalismo do paleolítico e vem com a pintura geometrizante, certo? E aí nós passamos para uma outra idade, que o homem vai evoluindo depois de milhões de anos, ele chega aonde? A idade dos metais. Vamos ver o que nós temos na idade dos metais? A idade dos metais, né, antecede o quê? A 6.000 a 4.000 antes de Cristo. Foi marcado pela descoberta da técnica da metalurgia, né, fabricando diversos utensílios com metais, como ferramentas, armas e utensílios para a comunidade. Aí vocês estão vendo o exemplo. Continuando. O primeiro metal utilizado foi o cobre. Nesse período, o homem inventou a roda, o arado, os bois, e aparecem os primeiros registros de quê? Da escrita. Mas era uma escrita que não é a que nós conhecemos hoje, certo? E aí, dentro desse contexto, eu trouxe para vocês aqui, mais uma vez, para fixar, nós falamos de 3 períodos diferenciados do homem da pré-história, que tem sim um significado muito importante para nós, tá? Então, o que é esse período da idade dos metais? Vamos ver aqui que eu trouxe para vocês, mais uma vez, qual é a diferença do que nós vimos na outra maquete, nas 2 outras maquetes. Na primeira, o homem era um homem nômade, ele não tinha uma residência, não é verdade? Ele era apenas um coletor. Ele fazia sua pintura naturalista. Não aparecia uma residência, não é verdade? O homem pintava no interior das cavernas, de forma naturalista, utilizando o quê? Qual era o material lá do Paleolítico? Gordura, excremento, sangue, etc. Na segunda maquete, quando nós falamos do Neolítico, já muda. O homem aqui já tem uma residência, certo? Ele já tem uma residência, já morava, já criava, já domesticava. Mas na idade dos metais, olha a grande diferença. O homem já tem o domínio do fogo
Ele já é domesticado, já vai domesticar os animais, ele é o quê? Um agricultor, né? Ele pesca também, ele tem uma residência fixa, já mora muito mais em comunidade, mas ele tem um diferencial, ele já está trabalhando com o cobre, ele já fabrica os seus utensílios. Aqui aparece para vocês, ele fabricando o seu utensílio, domínio do fogo, criando justamente essas ferramentas que vão servir para se proteger, para caçar, né? Proteger a sua própria comunidade, onde ele morava. E ele já fica mais aprimorado, aí já começa a trabalhar com o cobre fundido, o que é? Criando peças muito mais artesanais, que nós vamos ver através de quê? Através dos resquícios que eles deixaram para nós, que os estudiosos descobriram, certo? E quais são essas características desse período aqui, do período da Idade dos Metais? Vamos ver? Então, aqui na Idade dos Metais, quais são as características que nós podemos destacar? Invenção da roda. Olha aí essa grande característica desse período da Idade dos Metais, certo? Porque o homem já dominava o quê? O cobre, não é verdade? Ele já fazia os seus utensílios de forma mais artesanal, muito mais trabalhada, não precisava mais lascar a pedra, certo? Agora ele já dominava o cobre principalmente. Qual é a outra característica que nós temos? Vamos ver? A escrita. Lembrem-se que não é a escrita que nós temos hoje. Já eram simbologias que representavam, tipo assim, a quantidade de gados que nasceu, a coleta, quantas pessoas nasceram. Era como se fosse uma escrita, como se fosse um diário, mas que não era essa escrita cuneiforme, tá bom? E aí, já vivia o quê? Em sociedade, aquilo que eu falei para vocês, ferramentas de metais, certo? Então, essas são as características desses 3 períodos muito importantes da arte, que o homem vai envolver não só a arte, mas também o quê? A história, tá bom? E o Brasil? Será que no Brasil nós temos alguns resquícios da arte da pré-história? Com certeza nós temos. Vamos ver? Então, a arte na pré-história brasileira diz o seguinte: falar sobre a pré-história do Brasil é escrever a história dos indígenas brasileiros antes da colonização portuguesa. É narrar o processo de ocupação das terras amazônicas, do litoral das grandes extensões semiáridas, do Cerrado e das regiões temperadas do Sul. Continuando, em 1500, em seu estágio mais avançado de desenvolvimento, o indígena vivia em moradias multifamiliares, para até 50 indivíduos organizados em aldeias. Não chegou a construir cidades ou grandes santuários como os de outras regiões da América. No entanto, é completamente errado chamar essa população de primitivas, desde uma visão eurocêntrica. O que é eurocêntrica? É a visão europeia, quando eles chegaram aqui no Brasil, tá? De falsa superioridade. Então, quando os europeus chegaram aqui, acharam que eles eram superiores. Então, quando você diz que essa população é uma população primitiva, você está tendo essa visão errônea dessa população que já estava aqui no Brasil, certo? Elas souberam, continuando, vamos voltar lá um pouquinho. Exatamente. Então, elas souberam se adaptar e sobreviver em meios hostis, como o semiárido nordestino ou a floresta amazônica. Como é que uma população que viveu nesse ambiente é uma sociedade primitiva? Não pode, não é verdade? E aí nós temos alguns exemplos em Minas Gerais. Então, o que é que nós temos em Minas Gerais? Encontra-se o sítio arqueológico, né, de Lapa da Serra, né, da Cerca Grande, localizada no município de Matozinhos. Foi tombado pelo Instituto Histórico Nacional, foi tombado pelo Instituto Histórico Artístico Nacional, IPAM, certo? E aí nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, do município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Se vocês perceberem aí, vocês percebem que os desenhos, eles são o quê? Esquemático. Não são pinturas naturalistas. Então, eles estão num período já quase chegando no Neolítico.
Como nós podemos chamar esse povo de primitivo? Né? Nós estamos falando do Brasil. E aí outros parques que nós temos? Vamos ver? Nós temos os outros parques brasileiros, como sítios de arte rupestre. Tá? Nós temos o Pereal Sul, em Minas Gerais. Nós temos o outro, vamos lá, esse aqui nós temos em Minas Gerais, aí nós temos o Cantibal, em Pernambuco, que traz aí a questão da pintura rupestre, tá? Uma pintura esquemática, mas com uma simbologia geométrica muito forte. Nós temos em Rondonópolis, no Mato Grosso, aí alguns exemplos, e nós temos em Cariris Velhos, na Paraíba, que são justamente nas pedras, né? Justamente a pintura rupestre. Mas esse aí não é uma pintura, e sim uma gravura, tá? Eles gravaram na pedra. E aí nós temos o Parque Nacional Cidade, né? No Piauí, que também tem muitos, o quê? Resquícios desse homem da pré-história. Desse homem, vamos dizer, que tem todo um conhecimento. Então, o Brasil tem também a sua história nos primórdios, vamos chamar de primórdios, e que estão sendo descobertos ainda, os estudiosos, através dos estudos. Mas nós temos um grande diferencial no Brasil. É muito difícil preservar. O vandalismo está acabando com os nossos parques. Então, aquilo que eu falei no começo da aula, o cuidar, não só de nós, mas do nosso meio ambiente, também serve. Na localidade de vocês, será que nunca encontraram uma urna funerária, um resquício de uma cerâmica indígena? Isso aí faz parte da nossa história. No período que foi construído, não era arte. Por que não era arte? Ele era utensílio, era necessário para a sobrevivência. A partir do momento que ele passa a ser apenas um marco de um determinado tempo, que ele passa a ser contemplado e estudado, ele passa a ser arte. Ele deixa a sua função de utilidade e passa a ser um marco para aquela data, para aquele momento, fazendo registro para estudos. Certo? Então, meus queridos, nós falamos desses 3 momentos aí da pré-história tão importante e fazendo um breve resumo. O homem, no Paleolítico inferior e superior, ele era nômade, fazia uma pintura rupestre, utilizava sangue, né, carvão e etc. Era nômade, não domesticava os animais. No Neolítico, ele passa a ser sedentário, já domestica o animal, os animais, já faz a sua agricultura, a sua coleta, já era coletor. A pintura passa a ser esquematizada. Na idade dos metais, o homem já vai o quê? Domina as ferramentas, o cobre, já faz os seus utensílios, já faz as suas ferramentas mais sofisticadas através do cobre, certo? Houve a invenção da roda, que é o período da idade dos metais, certo? Então, essa foi a nossa aula, desse nosso primeiro momento da aula de arte, e com certeza, em qualquer localidade de vocês aí, vocês devem ter encontrado, devem ter registro de algo da pré-história, principalmente a cerâmica. Aqui no Brasil, os nossos irmãos indígenas, eles têm um vasto conhecimento da cerâmica, tá? A sua aula continua no próximo vídeo.